Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí resolver a questão 102 do PAS 3 de 2018. Mais uma questãozinha aí de química, né? A questão 101, só reforçando, ela foi anulada, ok? Então, não se preocupe em relação a ela. Por meio da redução da pressão externa, pode-se propiciar a ebulição de compostos pouco voláteis, como o ácido oleico e o oleato de metila, sem que ocorra decomposição térmica das moléculas. Então, olha só, ele fala aqui nesse asterisco aqui, né? As temperaturas de ebulição, T é B, né, temperatura de ebulição do ácido oleico e do oleato de metila, não foram inseridas na tabela porque a 1 atm, ou seja, a pressão normal, né, a pressão atmosférica ao nível do mar, de 1 atm, essas substâncias podem sofrer decomposição em temperatura inferior à temperatura de ebulição. Ou seja, a molécula se quebraria em alguma parte e formaria ali compostos mais voláteis, né? Antes de entrar na temperatura de ebulição. Ou seja, ocorreria uma reação química. Com você aumentando a temperatura, ocorreria alguma reação química que faria com que essa molécula se decompusesse, sei lá qual seria o termo correto, mas enfim, que ela se quebraria formando outros compostos, ou seja, ocorreria uma reação química, formariam novas substâncias. A temperatura, a ebulição, ela é um fenômeno físico, então ela se trata de uma transformação física, não ocorre a formação de uma nova substância, apenas uma mudança de estado físico, certo? Então, cadê? Onde é que eu estava mesmo? Então, o que ele quer saber aqui? Ó, por meio da redução da pressão externa, pode-se propiciar a ebulição de compostos pouco voláteis, como o ácido oleico e o oleato de metila, sem que ocorra a decomposição térmica das moléculas. Sim, porque olha só, você tem que lembrar que a atmosférica, pressão atmosférica, ela está relacionada com a temperatura de ebulição. Como que isso que ela se relaciona? Da seguinte maneira. O que vai acontecer? Pense que você tem ali um recipiente, vou tentar desenhar aqui. Pense que você tem um recipiente ali, que ele tem ali um líquido. Imagine o seguinte, a pressão atmosférica, né, a atmosfera, a parte externa a esse recipiente, né, é formado aí, né, dos N gases, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, né, imagine o seguinte, eles exercem uma pressão sobre esse sistema, esse líquido aqui. Eles têm uma pressão que é exercida sobre ele. A pressão, você pode lembrar que ela é a força sobre a área, né? Então, imagine então que tem uma força, tem algo empurrando esse sistema para baixo. Então, quanto maior essa pressão sobre esse líquido, o que vai acontecer? Vai ser mais difícil das moléculas que estão aqui saírem do estado líquido e irem para o estado gasoso. Ok? Então, vai ser mais difícil dessa transformação acontecer, dessa mudança de estado físico acontecer. Quanto maior a pressão, então, o que a gente pode inferir? Que quanto maior a pressão atmosférica, maior vai ser a temperatura de ebulição. Então, tenho isso em mente, que a temperatura de ebulição ela depende da pressão atmosférica, certo? Tanto que por isso, por exemplo, aqui em Brasília, que nós estamos acima do nível do mar, então se você está acima do nível do mar, a pressão atmosférica é menor. E aqui a água, a temperatura de ebulição dela, a água pura, não vai ser de 100 graus Celsius, porque nós estamos acima do nível do mar, então vai ter uma menor temperatura de ebulição, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O que a gente pode concluir sobre esse item? Por meio da redução da pressão externa, pode-se propiciar a ebulição? Pode. Inclusive, em laboratório, é comum que muitas vezes há alguns materiais, algumas misturas que precisam ser secadas, né, ser desidratadas de alguma forma,
elas sejam colocadas numa câmara de vácuo, para que essa água saia e o material fique ali, porque muitas vezes, né, principalmente quando você trabalha com nanotecnologia, né, com nanopartículas, né, e coisas do tipo, a temperatura é um fator essencial. Então, você não pode submeter essas nanopartículas, esses nanomateriais, a temperaturas elevadas, porque isso pode fazer com que você perca ali o seu material, certo? Então, se você precisar secar aquele material, você deve utilizar uma câmara de vácuo, né? É uma possibilidade, porque ali você consegue tirar aquela água, desidratar aquele material, sem ter um risco ali de alterar, né, causar uma reação química ou, sei lá, uma decomposição térmica ou algo do tipo, ok? Então, se você reduz a pressão externa, você consegue causar ebulição? Sim, você consegue causar ebulição, porque a temperatura de ebulição vai diminuir. Se você diminuir a temperatura de ebulição abaixo da temperatura ambiente, então em temperatura ambiente ele vai entrar em ebulição. Então pode se propiciar a ebulição de compostos pouco voláteis, como o ácido oleico e o oleato de metila, sem que ocorra a decomposição térmica das moléculas. Correto. É uma possibilidade. Reduzindo a pressão externa, ou seja, a pressão atmosférica, você vai conseguir propiciar essa ebulição. Então, o item está correto. Tudo bem, então? Então, até a próxima.